tarde, queridos e queridas, povo lindo! Povo lindo que está nos assistindo, que vai nos assistir, que está sendo chamado para essa live. Essa live aqui no Polo de Nova Petrópolis, Polo FATEB de Nova Petrópolis. E são todos bem-vindos, venham todos. Então, hoje nós vamos falar sobre reflexo, né, da infância, como traumas e carência afetiva moldam nossas escolhas amorosas. Já estamos com a Joelma, nossa convidada de hoje, ao vivo. Eu vou estar vou estar transmitindo, né, o link, e aí a gente já volta aqui para conversar, pessoal. Só um momento. Tô de volta, pessoal. Desculpa aí, mas eu tô, né, passando, sabe que a gente passa, o pessoal quer saber, quer conhecer, né, quer ver, a gente tem que chamar, porque é conteúdo muito bom. Esse povo que estuda aí com a gente é um povo muito, muito dedicado, né, a estudo, tem muita coisa para passar, né? E a ideia é essa, a gente passar os conteúdos, as pessoas serem auxiliadas, né? Deixa eu passar aqui. Tem um povo aqui que está esperando. Tá bom, meus lindos? Sejam todos bem-vindos nessa tarde linda. Olha só nossa live de hoje. Vamos lá, vai ficar aí. Estamos ao vivo, juntos aqui. Já vou chamar a minha querida aqui, a Joelma, vou aceitá-la para ela também. E para nós já poder se organizar, né? Sejam todos bem-vindos, né? Então, eu sou a Carla Cristina Bauer, eu sou... Aí, Joelma! Gente, tudo bem? Tá me escutando? Tá me escutando? Tô escutando. Tá, tudo bem? Tudo ótimo. Vou me apresentar, daí eu já te apresento e iniciamos aqui. Okay. Pessoal, eu sou a Carla Cristina Bauer, eu sou diretora do Polo FATEB, né, de Nova Petrópolis, né, com uma honra ter a nossa querida Joelma como aluna, né, formada já, né, já está recebendo, já, né, formada, tudo já. Tranquilo, e creio que vai fazer muito mais coisa, né? Sim. Com o tempo, creio que esse universo só se expande, sim, né? Não tem como ficar fechadinha. Então, pessoal, eu sou também, além de tudo, terapeuta, sou psicanalista, né? Estou formando no doutorado aqui, mestrado e doutorado pela FATEB também, estou no caminho, né? Então, é um prazer estar aqui com todos vocês, é um prazer, né, ter todos vocês aqui com a gente. Caiu um negócio aqui do meu lado. E, né, ter a Joelma aqui. A Joelma, né, ela também hoje ela vai falar num tema muito forte, gente, muito forte mesmo. Nós estávamos naquela, o que vão falar? Com todos é assim, Joelma. Com todos é assim. Sejam todos bem-vindos, pessoal. Né, mas a gente vai falar do reflexo da infância, né? Como que os traumas e as carências afetivas, elas moldam as nossas escolhas amorosas, né? Então, hoje vai ser muito importante, né? Vamos mergulhar nesse tema com as experiências de infância, né? Especialmente a carência afetiva, né? E a influência que isso acontece. Então, é com muita alegria que eu apresento aqui para vocês a Joelma, terapeuta especialista em mulheres. Além disso, eu achei muito massa, gente, que eu vou falar agora aqui, até mais. Olha só. Ela é consultora de imagem e colorimetria. Olha a dicção. E tem ajudado muitas mulheres a ressignificarem as suas dores, né? Crenças e traumas para encontrarem valor e viverem uma vida mais plena. Né? Seja bem-vinda, Joelma. Se apresenta aí pro povo. Bom, né, meu nome é Joelma Jéssica. Ao longo da minha vida, eu sempre
lidei com muitas pessoas e suas emoções sem saber o caminho que eu estava indo, né? E eu sempre escutei a minha vida inteira: você é psicóloga? Você é terapeuta? Toda vez que eu conversava com alguém, eu falava: não, não sou não. Na época eu trabalhava na área administrativa, né? Eu era secretária, trabalhava na área administrativa. E todas as pessoas que chegavam perto de mim, eu conversava muito. E, tipo, às vezes quando eu ia no banco resolver qualquer coisa, já teve pessoas lá, gerente, vir contar seus problemas. E eu ficava assim: gente, por que essa pessoa tá falando isso? Né? Eu tô aqui só para resolver um problema no banco. E aí as pessoas vinham e conversavam e contavam em festa que eu ia. Pessoas acabava de conhecer a pessoa já chegava e começava a contar os problemas dela e a vida dela. E eu ficava assim, gente, não é o lugar. E eu sempre tive isso, de atrair as pessoas que traziam para mim os seus problemas. E a gente sempre conversando e sempre vinha aquele questionamento: ah, você é psicólogo, você é terapeuta? Eu falava: não, gente, eu não sou, não sou. E aí, o que aconteceu? Eu fugia muito do meu propósito, porque a gente foge, né? E aí eu falei: não, eu não quero, eu não queria mais trabalhar na área administrativa, mas eu também não queria ser terapeuta de jeito nenhum, mas eu falei: eu vou arrumar um jeito de ajudar as outras pessoas também. E aí eu fui para o curso de consultoria de imagem, porque eu sou uma mulher plus size, e eu sei a dor que é para uma mulher plus size se vestir, se colocar no mundo, né? E eu lembro que eu andava muito na rua e as pessoas, assim, já me parou em loja para perguntar assim: ai, que roupa, onde você comprou essa roupa? Como que você vestiu isso? E as pessoas perguntavam, meus parentes, como que ela vestiu? Porque tinha essa noção. Eu falei: não, então vou fazer consultoria de imagem, porque eu vou ajudar essas mulheres, principalmente as mulheres plus size, para elas poderem desenvolver a sua autoestima, a sua valorização e se colocar no mundo. Só que aí, quando eu fui trabalhar com isso, eu vi que o problema era mais embaixo, né? Não era só aquilo dali. A expressão do mundo é só a ponta do iceberg. E aí eu não tive como fugir mais, fui estudar terapia, Já? depois me especializei, depois me especializei em terapia feminina, que é o meu público maior. E aí, é, mesmo eu formando, eu ainda fugia, porque eu ficava: gente, como que eu vou fazer isso? As pessoas. Não tem como se lidar com a mente da outra pessoa. E a insegurança é muito grande. E aí, mesmo assim, as pessoas foram chegando. Ou, fulano, vai. Aí eu falei: não tem como mais. E aí eu me ingressei nesse mundo de terapeuta, me ingressei nesse mundo da saúde mental para auxiliar pessoas, ajudar pessoas e está sendo uma jornada assim de descoberta muito grande. Tem hora que a gente fica assim chocada com as coisas que apresenta o mundo e a gente vê como as pessoas precisam de apoio, né? Então, estamos aqui para isso, para trabalharmos juntas em prol da sociedade, né? Da vida, em prol da vida. Prol do outro, né? Nós Sim, estamos aqui para servir o outro. Não sim, tem, tem a ver conosco, mas tem a ver com o outro. Se a gente está bem, a gente consegue ajudar outro. Por isso que um cego não guia outro cego. sim. Essa é a verdade. E assim, a gente, quando embarca nesse mundo da saúde mental, a gente olha para o outro, mas ao mesmo tempo a gente está olhando para a gente. Que o outro é um reflexo das nossas dores. Então, assim, ao Uhum. mesmo tempo que a gente está auxiliando a cura de outras pessoas, porque eu falo que a gente auxilia a cura das pessoas, a gente não cura Ah, ninguém. Porque a não. pessoa faz por ela mesma, né? E a gente vai se curando também. A gente vai olhando para as nossas questões e aí vai criando aquele círculo de coisas boas e aquilo vai expandindo para outras pessoas e essa corrente de amor só vai se expandindo cada vez mais. Isso aí. Muito bem, vamos dar início então Vamos. ao que para que viemos, não é? Então, Vamos lá. você percebe, né, que muitas mulheres projetam a figura do pai na ausência deles, em quem? Nos parceiros amorosos. Sim. Como isso afeta a qualidade dos relacionamentos? Primeiro, antes da gente entrar assim a fundo no tema, a gente tem que entender uma coisa, que a nossa mente, ela é 95% inconsciente. O que a gente
fala, pensa, essas coisas, são só 5% do nosso inconsciente. Então, o que nós vamos falar aqui hoje são coisas que acontecem, vamos dizer, escondido. Que racionalmente você não sabe que aquilo está acontecendo. E às vezes isso causa um pouco assim, porque a gente pode falar coisas que as pessoas vão falar assim: ah, mas eu não vivo isso. Ah, mas eu não penso assim. Ah, mas não aconteceu aquilo. Mas a gente tem que saber que a nossa psique, ela é conduzida por esses 95% inconsciente. Então, racionalmente, eu não vou entender o que está acontecendo. Às vezes eu vou agir, vou fazer e eu nem vou saber de onde que veio aquele impulso. Então é bom a gente saber disso, que é inconsciente. Na psicanálise, os traumas infantis, os traumas é um evento que aconteceu e assim que teve um impacto emocional muito grande na vida daquele indivíduo, né? Devido daquela pessoa que sofreu o trauma. E isso está conduzindo a nossa mente inconsciente. Então a gente vai passando coisas, vamos crescer, vamos reproduzir situações baseadas nesse trauma que a gente sofreu. E aí, por exemplo, um lar abusivo. Eu, quando crescer, eu vi aquele modelo e vou projetar aquilo, vou procurar situações onde aquele parceiro, aquele homem, ou ele vai me também vou sofrer a violência, ou eu vou me sentir desvalorizada e menosprezada. Um exemplo. Então, assim, nós sempre buscamos semelhanças nos nossos traumas. E o trauma, ele, ele pode impactar tanto nós que nós vivemos à mercê dele. E a gente nem sabe que isso está acontecendo. A gente acha que é o normal, porque a gente viveu dentro daquilo, então a gente acha que aquilo é normal que está acontecendo. E aí, quando nós olhamos para fora, que vemos as outras coisas, os outros relacionamentos, a vida das outras pessoas, que a gente começa a enxergar, não, peraí, isso não é bem assim. Mas às vezes eu estou tão condicionada àquilo que eu não consigo enxergar. E aí, quando eu vou procurar um parceiro afetivo, eu vou buscar aquilo que me projeta. Por quê? Porque o meu pai. Porque o pai é a figura masculina do sexo oposto que a mulher tem em primeiro. Então, ali é o exemplo dela. Como eu vou me relacionar, como eu vou ser tratada. E o como que o outro... Tipo assim, o homem que eu vou buscar é a projeção do meu pai. E aí o pai pode ter sido ausente, pode ter ido embora, pode ter morrido, pode ter trabalhado demais. Hoje nós vivemos na era do pai do celular, que às vezes a pessoa fala, não, mas eu estou presente, mas está ali no celular, não dá atenção. Então isso caracteriza como abandono e negligência. E a mulher, quando ela vai procurar seu parceiro amoroso, ela vai projetar isso, sabe? Se muitas mulheres vêm com seus problemas de relacionamento e aí a gente começa a buscar lá. Como que era? O seu pai. Ah, meu pai trabalhava muito. Ah, meu pai batia muito. Ah, meu pai era alcoólatra. Ah, meu pai foi embora. E aí a gente começa a ver as projeções daquilo dali. Porque o trauma está lá na sua mente. Todo mundo que sofreu isso vai ser traumatizado? Nem sempre. Podemos ter predisposição, mas não quer dizer que a gente vai ter o trauma. Mas a maioria das pessoas, elas nem sabem que isso está acontecendo. Verdade. Fala que tem o dedo podre. Tem um detalhe. O abuso em si, o abusado, seja ele emocional, físico, enfim, né? Da forma que ele for, não importa o abuso. Ele vai alguma coisa ele vai projetar. Sim. Em algum momento. Né? Alguns, por isso que somos seres únicos. Não é todo mundo que vai reagir de uma forma, por isso que tem que avaliar cada um de uma forma, né? E não é, né? Tem que sentar, tem que aguardar, tem que conversar, tem que analisar, tem que pesquisar. É uma pesquisa, né? Então, é um detetive, né? Torna um detetive. Então, e nem sempre a pessoa vai reprojetar outra coisa. Pode ser outro tipo de abuso. Não é nem exatamente aquilo que ela viveu. Mas ela, em alguma forma, pode ser que ela abuse do outro, até sendo pressionando psicologicamente, emocional, né? De outra forma, mas vai sempre abusar, vai fazer alguma coisa no outro, né? Muito bom. Assim, o trauma,
tem vários traumas. Não é só uma coisa. E às vezes o trauma acontece da forma que eu enxergo aquela situação. Às vezes nem foi daquele jeito, mas eu enxerguei que aconteceu daquele jeito. Então isso me deixou marcada. Vamos colocar assim, que o trauma é uma marca que ficou em mim. E aí eu vou ficando com aquela cicatriz. Ela vai estar sempre ali. Às vezes ela vai me incomodar, às vezes ela não vai me incomodar, às vezes ela vai interferir na minha vida, às vezes não. Depende da forma que acontece. Todo mundo vai reagir da mesma forma, igual você falou? Não, nem todo mundo vai reagir da mesma forma. Às vezes eu vou buscar, por exemplo, o meu trauma vai se refletir no meu relacionamento amoroso. Outros vai ser na minha vida profissional. Outros vai ser no meu relacionamento com meus filhos. Não quer dizer que é da mesma forma para todo mundo. Então, assim, a gente vai criando esses mecanismos. E a gente tem o abandono ou a negligência, que é um trauma, igual eu falei, que pode ser um pai que morreu, né? Pode ser um pai que trabalhava muito, não tinha tempo, não criou um relacionamento com o filho. Porque hoje em dia a gente vê mais os pais se relacionando com os filhos. Mas, por exemplo, na época que eu nasci, era aquela mãe que cuidava e o pai lá, distante. Né? O pai era aquela figura que trazia comida para dentro de casa, pelo menos quando eu nasci ainda era assim. Hoje em dia a gente vê mais pais envolvidos na criação dos filhos, na educação, mas antigamente não tinha muito isso, né? Hoje em dia que tem, porque antes era o papel da mulher educar e prover sentimentos, afetos para os filhos, né? E aí tem aquele pai realmente que foi embora, que deixou família, que se separou, que casou de novo, que o filho nunca conheceu. E ali pode projetar o avô, o tio, aquela figura paterna que está mais próxima, né? Aquela dinâmica. E aí depende muito, né? E esse trauma pode levar a pessoa a ter um medo intenso da perda. Então, eu tenho muito medo de perder. Então, aí quando eu vou me relacionar, ali eu quero prender o meu relacionamento, eu quero controlar aquele homem, né? Eu quero, porque às vezes a gente pensa assim, um relacionamento ruim só vem da outra parte. Não, vem da minha parte para o outro. E vem da parte do outro para mim. Então, esse medo da perda, eu posso criar uma dependência emocional. Onde que eu vou criar situações para me sempre ficar presa àquele homem. Aí, às vezes, eu vou trabalhar, não me dou bem no meu trabalho, porque se eu trabalhar for para o mundo, aí eu vou desprender daquele homem. Isso são exemplos que acontecem quando a gente tem medo do abandono. Isso influencia a nossa vida em vários aspectos. E tem o trauma, assim, eu não vou citar todos, porque seria impossível a gente falar tudo, mas eu vou falar os mais recorrentes, né? Tem o trauma do abuso emocional físico, e esse físico a gente pode abranger para várias vertentes, eu vou colocar assim, porque aqui não se permite falar certas palavras. Então, esse abuso emocional e esse abuso físico, ele pode caracterizar baixa estima, pode caracterizar relações distorcidas de amor, onde que eu acredito que eu tenho que realmente sofrer aquilo, porque se eu não, por exemplo, se eu não sofrer a violência física, se eu não sofrer a violência emocional, aquele não me ama, porque foi o jeito que eu aprendi que é o amor. Exato. Que antigamente muitas pessoas falavam assim, eu estou te batendo porque eu te amo. Estou te corrigindo porque eu te amo. Essa é uma das falas que a gente escutava quando era pequena. Então a gente tem essa distorção de amor. Como que é o amor? Né? Que amor é esse que dói, que machuca, que me deixa dependente? E aí até, né? Do outro. Porque é a forma que... Infelizmente, a gente tem muitas mulheres que foram abusadas por pais, tios, avós. E é isso aí. É vida, é realidade. Nós não estamos falando de coisas que a gente não ouve. Não, isso é o que acontece. E aí, quando eu vou procurar o meu parceiro amoroso, eu vou procurar um homem que é um homem ou uma mulher até, nos relacionamentos homoafetivos, acontece isso também. Eu vou procurar um outro que vai reproduzir aquilo ou vai me desvalorizar de alguma forma. Exato. E realmente isso acontece com o sexo oposto, mas não é uma regra. Tudo isso pode acontecer, né? E também tem o trauma da modelagem familiar. Que tipo de ambiente que eu cresci?
Lá era como? Meus pais se agrediam verbalmente, às vezes não caía na porrada, né? Fala assim, mas se agrediam verbalmente. Os pais tinham uma dinâmica de humilhação, de menosprezar, de superioridade, de submissão. Como que era a dinâmica familiar? Isso também eu vou ter para reproduzir Exato. quando eu vou me relacionar de novo. E aí, antes da gente continuar, eu quero lembrar uma coisa muito importante, gente. Fala. Os pais, é assim, existe pais perversos, sim, que fazem as coisas por perversão, por maldade, para infligir no outro a dor. Mas existem muitos pais que aconteceram situações que eles eram o que eles sabiam, eles não sabiam ser diferente. Então, eu quero falar assim, para as pessoas não ficarem buscando, tipo assim, culpados, porque aí a gente se prende em outra vertente. Entende? Os pais deu o que eles tinham. Foi bom ou ruim, era o que eles tinham. E assim, eu quero abrir essa vertente porque às vezes a gente assim fica procurando pelo em ovo. Lá na infância, meu pai trabalhou muito, me abandonou, me deixou. Não, ele estava trabalhando. Não estou falando que justifica, mas para a gente não buscar esses extremos, sabe? Tá Tem na pais hora, perversos, irmão? Pode na hora de falar. parar e olhar para dentro de nós e buscar resolver isso. Tem, E tá tudo bem. tem Seguir. procurar culpados inocentes e condenações, É porque senão a gente se prende a outra forma. Agora eu vou acusar meu pai e minha mãe. Entendeu? Eu quis abrir esse parênteses, por ótimo. quê? Porque todos os traumas vêm de uma dinâmica familiar. Pode ser avó, avô, tio, por quem você foi criado. E é importante a gente entender que aquela situação era que a pessoa viveu. Por exemplo, na minha família, esses tempos para trás, tem poucos meses, numa conversa com a minha mãe, tinha uma dinâmica que acontecia na nossa família que eu vi que era uma dinâmica que acontecia na família quando a minha mãe era pequena. E aí eu falei, que absurdo! Que a minha mãe falou assim, porque nós somos ensinados a se calar. Ou seja, quando tiver o abuso, a gente tem que ficar quieto. E minha mãe ensinou isso pra gente, que a gente tinha que se calar, que a gente para não arrumar confusão, para abafar, para esconder. E eu falei, não, tá errado. Aí ela foi ensinada, e às vezes a gente só vai reproduzindo aquilo que a gente aprendeu. Isso é É muito isso aí. importante. É Isso. isso aí. Bom, e aí tem aquele Então, relacionamento também que a gente não fala muito, que é o controle e o domínio, que ah, aí cria os relacionamentos tóxicos. Porque lá quando eu era pequena, os meus pais, a educação ali era de controle, de tudo que eu fizer, tudo que eu fizesse, eu tinha que ser direcionada, que eu não podia fazer nada fora de errado, só do jeito que meus pais faziam. Eu não tinha autonomia de criar, de ser, de crescer, de ser eu mesmo. Aí o que que acontece? Eu vou lá e vou procurar aqui relacionamentos tóxicos. Homens que me dominam, que me controlam, tem a minha vida na mão dele. E aí, porque esse era o exemplo que eu padrão. tinha. Uhum. Outra coisa também é a ansiedade da separação, porque muitas crianças sofreram o trauma da separação dos pais e aquilo refletiu neles. Então, quando eles crescem, eles criam muitas desconfianças entre o seu parceiro, ciúmes e a insegurança é muito grande. Você projeta no seu parceiro porque você tem medo também que ele vai embora, que ele vai se separar. Então você tem aquela desconfiança o tempo todo. Ainda mais se houve traição naquela separação. Aí a gente vai projetar aquilo, a gente sempre vai achar que o outro vai me trair, e eu vou me sentir segura, eu vou me sentir ciúmes, eu vou ficar desconfiado o tempo todo. E, e tem uma que a gente não pensa mais, é a superproteção. Ela também pode traumatizar a criança, porque você protege demais aquele indivíduo, ele não cresce, ele não floresce, ele não sabe andar pelas suas próprias pernas, e aí quando ele cresce, é aquela coisa do domínio também, de uma certa forma. A superproteção entra no domínio e no controle sobre a criança. Ela vai procurar alguém que vai dominar, vai a controlar, vai a superproteger, vai fazer tudo por ela, porque ela não vai saber fazer sozinha. E às vezes a gente acha que isso é amor. Não vou cuidar do meu filho, vou fazer, vou deixar ele ali. E isso também pode gerar traumas, porque a criança fica dependente. Ela não sabe ser um indivíduo, ela não sabe ser individual, ela não sabe ser ela. Então ela sempre vai estar entrando e saindo de relacionamentos, porque ela não sabe ficar sozinha. Ela não sabe guiar a vida dela. Identidade, né? Identidade. Não cria identidade. E assim, a Identidade. gente
E tem o lidar com as nossas emoções. A gente não é ensinado a lidar com as nossas emoções, a reconhecer o que eu estou sentindo. Eu estou sentindo raiva, eu estou sentindo frustrado, eu estou magoado. Então tudo isso vira um bololô. Aí como eu não sei lidar com aquelas emoções, o que eu vou fazer? Eu vou descarregar no outro. Eu vou jogar que o outro vai ter que resolver, porque eu não sei o que está acontecendo, então é culpa dele. Se eu estou frustrada por culpa dele, então eu vou jogar para ele, que ele que vai ter que resolver. E não saber lidar com essas emoções. Porque a gente não foi ensinado. Então, assim, essas são algumas que eu trouxe, alguns traumas da nossa infância que reflete muito nos relacionamentos. E aí a gente tem que estudar para saber onde que eu me encaixo, se eu me encaixo naquilo. Porque às vezes a gente fala assim, eu tenho um dedo podre. Mas não é um dedo podre. O que eu estou projetando? O que eu estou trazendo da minha infância para dentro do meu casamento, do meu lar, da família? Se eu não estou tendo relacionamento, se eu rejeito o outro também, se eu tenho medo da intimidade, porque eu tenho medo de me doar e o outro me tratar mal, o outro me rejeitar, como eu fui sentir rejeitada na infância. Então, assim, tudo isso dali a gente tem que ir colocando, igual você falou, fazendo um estudo de caso, sem julgamento, sem precipitação, com calma, para a gente poder chegar ao nosso denominador comum. É isso aí. E né, em tudo isso, né, a mulher, né, a gente está falando de mulheres, né, porque o tema é esse. Mas essa falta de amor próprio, né, e carência afetiva leva as mulheres a aceitarem menos do que elas merecem, né, por causa desse padrão que foi pré-estabelecido, como você já falou. Foi por causa, eu falo padrão pré-estabelecido porque foi o que foi vivido na infância. Se torna um padrão. Sim. Se tornou um padrão, porque a gente é aquilo que a gente viveu, né? Então, isso aí não tem, né? O cérebro da gente, ele procura a repetição. Exato. Ele repete. Então, você aprendeu esse sistema. Isso. Ele aprendeu esse sistema. Então, ele vai funcionar nesse sistema. Ele vai continuar funcionando daquele jeito. Ele não vai mudar o modo que você opera. Homens também podem sofrer isso? Pode. Mas aqui nós estamos falando de mulheres. Mas os homens também podem ser condicionados a isso também. E aí o cérebro, o que acontece? Nós vamos atrair pessoas assim, para nós revivenciarmos essas histórias, para a gente ressignificar. Mas a maioria das vezes não é isso que acontece. Porque a gente não sabe lidar com aquilo. A gente traz aquilo, porque aquilo está ali me consumindo. Então, o meu consciente vai o quê? Vai buscar aquela repetição daquele trauma para resolver. Só que aí eu não consigo resolver, porque eu não entendo o que está acontecendo. Eu não sei por que eu estou sentindo aquilo. Não tem uma investigação dos meus sentimentos. E aí gera mais trauma. Aí que gera mais trauma. E aí gera trauma em cima de trauma. Uhum. E aí a carência... Pode falar. Aí gera tudo isso, esse bolo de coisas, né, que às vezes a mulher vai lá ou o homem o homem é mais difícil, né, o homem é difícil de se abrir, como nós estamos falando de mulher, mas aí a mulher lá com 30, 40 anos, ela vai decidir resolver isso, porque entendeu que alguma coisa não está normal. Não tá. Mas aí, e tem outras que não conseguem sair disso aí. Olha só, nós temos uma pergunta aqui da Daniela, depois aí eu vou te passar, mas acho que a Dani é a tua colega. Sim, ela está perguntando como fazer para saber o que realmente estamos sentindo. Essa pergunta tá lá para o final, que a gente já colocou ela, eu vou responder depois para vocês. Guarda, a gente vai responder, para a gente identificar, saber identificar. E aí, a carência. O que é a carência? A carência, ela é a falta do que eu preciso. Então, o que é a carência afetiva? É a falta do que eu preciso, de amor, de atenção, de cuidado. É a falta que eu preciso. O que aconteceu? E muitas vezes faltou lá na infância. É o que mais acontece. Aí eu preciso suprir. E não é? Eu não tive, eu não recebi isso na minha infância. Então, quando eu vou crescer, eu vou procurar alguém que me dê esse afeto, que me dê esse amor que eu não recebi. Só que aí o que acontece? Eu vou buscar nos padrões que eu tenho, que eu sei o que é amor. É a ausência, é o menosprezo, é aquela dinâmica que eu aprendi lá. Eu vou buscar a mesma dinâmica. Por mais que eu queira amor, por mais que eu queira carinho, paixão, conchego, eu vou buscar
aquilo que eu sei o que é amor, aquilo que eu aprendi. E sem falar que, desculpa te cortando, Joelma, mas é uma coisa importante que talvez você possa dar um plus aí no que eu vou te dar vou te dar só um pedacinho e você pode encerrar nessa parte. Olha só, contanto que eu vou replicar aquilo que eu vivi para com o outro. Não consigo dar. Não consigo dar. Mas eu quero. O que falta? Eu quero que o outro, mas eu não sei dar e eu não reconheço quando eu recebo. Porque olha aí, ó. É isso. Eu não vou reconhecer quando eu receber o amor, porque eu não sei o que ele é. Eu vou pegar o meu exemplo. Eu sou casada há 16 anos. E nesses meus 16 anos de casado, há 4 anos, eu descobri que eu não me permitia ser amada. Olha. Não é que meu marido não estava me dando amor, mas eu não me permitia ser amada porque eu não achava que eu merecia aquele amor. Porque lá na minha infância, eu fui abandonada, eu fui negligenciada, eu fui usada no meio da separação dos meus pais e eu fiquei ali, jogada de um lado para o outro, eu não fui acolhida, eu não fui amada. Então, eu sabia, por exemplo, no meu caso, eu ia lá e cuidava das outras pessoas, mas na hora deu, porque lá na separação dos meus pais, eu tive que cuidar, e eu tinha 5 anos. Aí agora, eu não conseguia receber, eu não me permitia ser amada pelo meu marido. Eu não me permitia que ele me amasse, a sentir esse amor, porque eu não me achava a pessoa digna daquele amor, porque meu pai não me deu, a minha mãe não me deu. E aí eu não sabia que era isso. Aí no meio da minha terapia, das cavucando lá, eu descobri isso. E aí eu falei, nossa, por que eu me senti incompleta? Porque eu não me permitia ser amada. Porque eu não me amava, eu não achava que eu merecia amor, eu não me amava e não permitia que o outro me amasse, e eu também não dava o amor. Porque o amor que eu dava era aquele amor de atos de serviço o tempo todo. O tempo todo eu tinha que fazer alguma coisa por outro para me sentir. Não, ele vai me amar se eu fizer isso para ele. Ele vai me amar se eu der esse presente para ele. Ele vai me amar se eu for lá e fazer a comida e dar na mão dele, porque é assim que ele vai me amar. E ele nunca vai me amar por quem eu sou. Como tu fazia com os teus irmãos? Sim, como eu fazia ali naquela projeção. Entendeu? Aí eu tenho que amar, eu não posso levar meus problemas, eu não posso falar do que eu tô sentindo. Porque se eu falar o que eu tô sentindo, eles não vão querer ouvir, e aí eu vou encher o saco dele. Entende? E aí eu sempre ficava naquela projeção, sem me permitir, sem me abrir para aquele sentimento que eu tava ali. Olha. Sabe? E eu não dava também. A gente não dá, a gente não recebe e a gente vive nessa busca. Eu busco, 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 mas quando aparece eu não identifico, eu não sei receber, eu não sei doar e eu fico sempre nessa busca. Nessa busca. É um loop, né? Sem fim. É um loop. Porque eu não identifico, eu não sei quem eu sou. Entendeu? Eu não me enxergo no mundo, porque os pais da gente, até os nossos 5 anos, mais ou menos ali, 5, 6, o mundo é os nossos pais, ele é tudo que nós achamos que nós somos eles, nós somos os nossos pais ali. Para nós, a gente não é um indivíduo no mundo, a gente se enxerga dentro deles. A partir dos 6 ali, 7 anos, que a gente vai se identificando como seres individuais. Então, tudo que acontece na dinâmica ali familiar é sobre mim também, porque eu me sinto ali, integrada. É um tripézinho, né? Os meus pais, eu, não tem separação de indivíduo. Tudo que acontece com eles acontece comigo. Os pais estão passando um problema. E eu, por exemplo, meus pais estão com problema financeiro, estão nervosos, estão agitados. Eu vou achar que é eu. Eu que sou o problema. Não é um problema financeiro porque eu não entendi. Eu que sou o problema dos meus pais. Tá vendo como a gente enxerga a situação? Não tem nada a ver comigo, era problema financeiro. Mas meus pais estão nervosos, estão agitados. Não, menina, agora não, agora não. E aí eu vou achar que é comigo. Porque eu me enxergo junto com os meus pais, como não tem separação. Verdade. E em tudo isso, né? Tem alguém aqui que, já aproveitando o gancho, né?
Eu vi aqui que a Daniela ainda não me encontrei, não sei quem eu sou. É muito importante, né? A Daniela precisa de ajuda, né? Precisa de apoio, Tá aí, de ó. buscar Precisa de conhecimento. apoio. Precisa de apoio, acolhimento. Estamos aqui para isso. Pessoal, aqui, né? Então, se mais alguém recebeu esse padrão repetitivo, né, em seus relacionamentos, compartilhe com nós aí também, assim como a Daniela, né? Deixe suas perguntas também aqui no chat para nos ajudar. Estamos ansiosas aqui para poder responder também, né? Esclarecer dúvidas. E como ela já tem algumas que já vão ir para, né, lá para o final. Então, né, assim, a Joelma vai compartilhar mais algumas coisas práticas, ela já compartilhou também, né? Se tem mais alguma coisa, né? Os teus primeiros passos, né? Quais os primeiros passos que as mulheres podem dar para romper esses padrões, né? E construir relacionamentos saudáveis, né? E o que elas podem fazer também, o amor próprio, as crenças, superar tudo isso, né? Nos relacionamentos. O que elas, vamos ajudá-las aí. O primeiro passo é o autoconhecimento. O autoconhecimento é o primeiro passo que a gente vai dar em qualquer jornada que a gente vai fazer na vida. É eu entender, é eu buscar conhecer quem eu sou, minhas qualidades, meus defeitos, sem supervalorização nem superdesvalorização. É eu buscar entender as dinâmicas que aconteceu e entender que onde eu me encaixo dentro disso. Olha só, verdade. Porque, por exemplo, igual eu falei, a separação dos meus pais, isso pode ter me causado um trauma, mas quem se separou foi eles. O que eu estou dentro dessa situação? Entendeu? Eu pegar e o meu autoconhecimento é eu entender quem eu sou, o que eu quero, o que eu busco, o que eu não quero. É eu entender quem eu sou no mundo. Esse é o primeiro passo. E como que você vai saber quem você é? É você se auto-observando. É eu olhando para dentro, olhando as coisas boas e ruins, olhando as minhas partes bonitas e feias. É eu me conhecendo mesmo. E é um processo, é doloroso. Às vezes tem coisas que a gente não quer enxergar dentro da gente, porque causa dor, causa angústia. E aí eu não quero infinita. Não, infinito. Mas o primeiro passo é isso, é o autoconhecimento. E aí depois eu vou tendo pequenas ações, porque assim, depende do que você vive, eu vou ter pequenas ações, por exemplo, uma dependência emocional. Eu não vou ao supermercado sem o meu marido, sem alguém. Se toda vez que eu visto uma roupa, eu preciso que alguém fale para mim se aquela roupa tá boa. E aí, por exemplo, nessa dependência, o que eu vou fazer? Eu vou ir ao mercado sozinha, escolher as coisas, vou escolher a marca que eu quiser, do jeito que eu quiser. Quando eu vestir uma roupa, eu não vou pedir a opinião de outra pessoa, por mais que eu queira a opinião do outro. E aí eu vou tendo pequenas atitudes. Esses são exemplos, mas depende muito do que você vive. Porque aí não tem como você falar geral. Mas é isso, é você ter um autoconhecimento, um autocuidado, você valorizar suas pequenas conquistas, você reconhecer que você vive numa dinâmica tóxica, você reconhecer quando você é a pessoa tóxica, tem isso também, entendeu? É Essa esse parte, né? olhar as coisas que não tá tão bem. É a parte da gente ver que a gente é tóxico pro outro. É muito difícil porque eu não quero enxergar. Aí essa parte do conhecimento que eu não quero enxergar. As partes que são ruins, entendeu? Que, por exemplo, quando eu tenho uma situação que eu acho que eu quero justiça, na verdade eu quero vingança. Olha para você ver como muda. Ah, não, só quero a justiça, mas quando eu reconheço que eu quero é a vingança, isso que traz autoconhecimento, isso que traz libertação, porque eu vou falando, nossa, eu quero é vingança. Aí eu vou sentir aquela vingança, eu vou entender. E aí eu vou conseguir desassociar, mas eu tenho que entender primeiro o que aconteceu comigo. Eu tenho que entender por que eu reajo daquele jeito. Porque toda ação é reação. Então, por que eu estou tendo essa reação? O que está dentro de mim que está sempre reproduzindo a mesma coisa? Porque toda vez que eu busco um relacionamento, o cara, ele me trai, o cara, ele me bate, o cara me trata mal. Toda vez que eu tenho um relacionamento, eu sou agressiva e o cara não quer ficar comigo, que ele fala que eu sou louca. Entendeu? Eu tenho que reconhecer, entender essas coisas dentro de mim. E o melhor caminho é autoconhecimento.
E aí, quando eu começo a olhar para essas coisas, e aí como eu vou digerir isso? Se eu não conseguir digerir sozinho, vou buscar ajuda, vou buscar um terapeuta, vou buscar um psicólogo, vou buscar ajuda para a pessoa me auxiliar a digerir isso. Porque é um auxílio. O processo é nosso. Mas aí eu tenho que buscar. Eu tenho que ter um trabalho comigo. Porque às vezes, quando a gente quer uma receita de bolo, a gente não vai lá na internet e pesquisa receita de bolo, pra gente fazer o bolo. As nossas emoções é a mesma coisa. Eu tenho que ir lá na minha mente, inconsciente, aqueles 95%, e pesquisar, identificar, para mim saber o que está me direcionando aquilo. Bem isso aí, não tem. Você tocou num ponto muito forte aí, que se a gente não quiser parar para olhar para dentro de nós, em cada atitude, observar e ressignificar, porque é possível, e é importante essa ressignificação para que a gente possa ter relacionamentos saudáveis, não é? Sim. Quando o relacionamento, ele é comigo mesmo, começa comigo. Eu preciso aprender a me relacionar bem comigo. Aí eu começo a me relacionar bem com o outro, seja no trabalho, seja na família, seja no relacionamento amoroso, em qualquer ambiente. Que a vida é um espelho. Todas as pessoas que estão do lado de fora são projeções minhas. Então, se eu não tenho amor, é porque qual é o nível de amor que eu me dou? Se eu não tenho valorização, eu me valorizo? Se eu não tenho respeito, eu me respeito? Porque eu falo que eu me respeito, mas eu me coloco em situações que me desrespeitam, que eu não me sinto valorizada, que eu me sinto inferior. Então, o que que eu tenho dentro de mim que reflete no outro lá para mim? Entendeu? Aí eu vou buscar. Às vezes a gente nem percebe que está naquela dinâmica ruim, porque a gente já está tão condicionado àquilo que a gente acredita que aquilo é normal. E a gente não sabe que aquilo é errado. E quando a gente descobre que é errado, que não está certo, a gente vai para o julgamento. Por que que eu deixei isso acontecer? Ah, como eu sou burra. Aí a gente começa a ir se degradar mais ainda. Em vez de olhar, acolher, eu fiz o que eu fiz porque era o que eu sabia. Agora, como eu sei que é diferente, ei, Dani, boa tarde. Eu vou fazer diferente. Entende? Verdade. É um reconhecimento, sem o julgamento, sem aquela dor. Tipo assim, nossa, como que eu pude fazer isso? Como eu sou burro? Não, vamos aos poucos, o autocuidado. O que a gente conversou é aos poucos. Por exemplo, eu tenho 34 anos. Há 34 anos que eu vi você, eu não vou mudar da noite pro dia. Vai ser um processo. Semente por semente. Vou descobrindo a minha identidade aos pouquinhos. Vou desassociando do que eu não gosto. Eu vou me associando a que eu gosto. Vou valorizando as minhas qualidades. Vou trabalhando naquilo que eu não acho que é interessante. Vou me disciplinando. Vou reconhecendo os meus sentimentos. Vou aprendendo as minhas emoções. E aí eu vou me colocando. Por exemplo, vai ter uma festa, eu não me sinto bem naquele ambiente, mas todo mundo quer que eu vou, porque eu tenho que ir, porque é família. Eu não vou porque eu não me sinto bem. Para que eu vou no lugar onde eu não me sinto bem? Respeitar essas pequenas coisas de você. Aí eu vou fazer, porque senão o que fulano vai pensar de mim? Deixa fulano pensar. Entendeu? Porque é sobre mim. É sobre mim. Como eu me sinto desconfortável com aquele fulano? Por exemplo, toda vez que eu vou na casa do meu pai, o meu pai me trata mal. Aí eu vou ficar indo na casa do meu pai? Aí eu tenho que ir porque ele é meu pai, eu tenho que respeitar e honrar. Não, ele te trata bem, ele não faz você se sentir feliz, você se sentir mal na presença dele. Por que que você vai lá? Só porque ele é seu pai? Entendeu? Aí tem pessoas que falam assim, você tem que ir porque é sua mãe, você tem que honrar sua mãe. Mas o que é honrar pai e mãe? O que é isso tudo? É olhar o que eles fizeram e eu vou fazer diferente, eu vou fazer melhor. Não porque eu sou melhor que eles, é porque eu tenho uma luz, agora eu tenho um entendimento, então eu vou fazer diferente. Então, a gente respeitar o que. Peraí, que não. Quando conseguimos enxergar onde estamos errando com nós mesmos é surreal. Isso mesmo, Kelly. É surreal. É surreal. Quando você se enxerga onde você está se colocando, que a gente acha que é os outros que nos colocam, né? A gente acha que é o outro que faz.
Mas quando eu enxergo o que eu faço comigo mesmo, eu não gosto dessa palavra errar, sabe? Eu também não. Eu estava hoje em sessão com a minha paciente, eu falei, não vamos falar errar. Porque para umas pessoas tem coisas que é certa e para o outro a mesma coisa errada. Então vamos colocar assim, quando nós enxergamos a falta que nós nos damos. Porque errar é muito taxativo, né? Ah, tá errado, tá errado. O que tá errado? É tudo subjetivo, né? Aquilo que eu não interfiro no livre-arbítrio do outro é subjetivo para mim. Porque para um pode ser errado andar de moto, para outro pode ser bom. Avaliação, autoavaliação. Parece um exemplo besta, mas é autoavaliação. É isso que a gente está falando, a autorresponsabilidade, a autoavaliação, o autocuidado. O que é auto? Eu para mim mesmo. O autoconhecimento, a autorreflexão, eu me motivar, sem buscar do outro, aprender a me dar, aprender a me acolher, aprender a me amar, aprender a me enxergar, sem esperar que o outro faça isso por mim. E tomar um café contigo mesmo. Sim, né? Eu digo assim, vai pro centro, porque eu moro no interior, né? Então vou pra cidade, pro centro, tomar um café comigo. E tá tudo bem. Eu também vou pra me aturar. Ter um tempo com você. A pessoa que mais merece sou eu. Sim. Talvez a primeira vez que você for, você vai chegar lá, você vai ficar deslocado. Nossa, o que eu tô fazendo aqui? Aí você vai ficar meio assim, sem graça, você vai ficar. Aí na segunda vez, você já vai querer tomar um outro tipo de café. Esse é um exemplo, né? Ou então você vai no restaurante sozinha, aí você vai ficar olhando as pessoas. O que as pessoas vão estar pensando? Não, vou concentrar na minha comida. Hoje eu comi um macarrão bolonhesa, amanhã eu vou comer um filé parmegiana. Eu vou me degustar, ter momentos meus de solitude, sabe? Me conhecer, olhar dentro, né? Olhar, porque aí quando eu olho isso, vai refletir no exterior, vai refletir no meu casamento, no meu relacionamento, porque aí eu vou olhar e vou falar, não, isso não dá para mim. E aí se eu tenho um relacionamento com uma pessoa que também quer crescer, eu vou falar, olha, eu me sinto sufocada nisso e nisso e nisso. E aí a gente resolve. Agora, se eu estou num relacionamento extremamente abusivo, eu vou conseguir ter força dentro de mim para me sair daquilo, para me curar. E o relacionamento abusivo, ele pode ser a indiferença que o outro faz. Isso pode se tornar um abuso. Demais. Ó, eu tenho uma experiência de uma paciente minha que o pai é ausente porque viajava muito a trabalho. Ela desenvolveu uma carência afetiva muito grande. Hoje ela está no relacionamento que ela projeta isso muito no marido dela e na filha dele do primeiro casamento. Como? A filha dele, ela sente ciúmes da criança, porque ela não recebeu e ele dá para a criança. Aí tem aquela disputa. Olha para você ver como a carência dela lá afeta aqui. Meu Deus. Pode estragar tudo. Pode estragar tudo. Porque ela não recebeu do pai dela. Então ela acha que aquela criança, recusar a ligação aqui, ela acha que aquela criança também vai roubar. Vai roubar dela o que ela não teve. Se ela não teve, por que a outra tem? Olha pra gente ver. E isso não é que ela vai pensar assim por maldade, é o inconsciente dela. Brigando por aquilo dali, por aquela atenção, por aquele afeto. E muitas mulheres, gente, não é pouco. Eu trabalho aqui há quase 10 anos com pastoral, né? Na área. Tu não tem noção do que tem mulheres, assim, do que eu peguei de relacionamento de mulheres ciumentas, e eu não entendia muitas vezes, né? No começo, antes de fazer terapia, né, de estudar para terapeuta. E aí, com os anos, eu fui, com acesso à informação, a gente vai aprendendo, vai buscando. E eu digo, não, mas tá errado. Não. Daí, porque também eu vim de uma cultura religiosa, onde tudo era demônio, tudo não sei o que,
E então, assim, e tá tudo bem porque eles não tinham informação. A gente também tem que ter esse entendimento. É o que eu tenho Sim. replicado hoje aqui, é assim, nós não podemos culpá-los. Eles não tinham acesso de conhecimento que a gente tem hoje. Imagina, cento e poucos anos atrás entrou no Brasil a igreja, né? Enfim, o cristianismo. Tá, muitos analfabetos. E ainda bem que vieram, nós temos hoje conhecimento, temos acesso, mas nós também precisamos buscar e ter um equilíbrio, entender quem somos, se aprofundar mais então na Bíblia, entender que nós temos que separar as coisas. As pessoas, o ser humano, como é trino, corpo, né? É corpo, alma e espírito, beleza. O espírito tem que alimentar o espírito, mas quem tem que se converter é a alma e para poder ter atitudes melhores. Então, quem tem que ser curado, quem tem que ser tratado aqui? A alma! Para não ficar abrindo porta no mundo espiritual. Então, desculpa estar fugindo tudo, mas eu estou trazendo dentro do que muitas vezes na ignorância eu também não sabia lidar. E hoje vai numa questão que a gente foi aprendido assim, a olhar para fora. Exato. O demônio, a responsabilidade não é minha, a responsabilidade é do demônio. Porque ele que está me fazendo pecar. Mas se eu não olhar que eu tenho que edificar a minha casa, o meu templo, e aí eu sempre jogo a projeção da responsabilidade no outro. Mas aí começou com o primeiro pecado. Adão projetou o pecado para outro. Sim. Aí a gente sempre vai ficar jogando. É a primeira coisa. E é a primeira coisa que a gente ouve na Bíblia, é isso. Foi ela. Ela que tu me deu. E isso vai reverberando. E daí foi. E aí foi. Né? E aí nós, seres humanos, né, porque tá na nossa humanidade, ao invés de, não, peraí, eu posso não estar entendendo o que está acontecendo aqui agora, mas vamos parar para pensar, para me achar onde está, mas não vamos botar a culpa em ninguém. É difícil a gente fazer isso numa hora que a gente está com problema, né? É essa projeção que eu falei lá atrás para a gente tomar cuidado. Existe pais perversos, avós, tios, quem cuida? Sim, existe. E a gente não pode negar isso, porque tem gente que nega e não vê a perversidade do outro. E tem gente que agora já é idoso e é perverso ainda. Não muda isso. Eu vi a história de uma moça que a mãe estava no asilo, sozinha lá. Aí eles pagavam lá. Aí teve um repórter que foi lá e falou, olha, os idosos abandonados. Essa mulher entrou em contato com o repórter. O repórter depois ficou... Ele falou assim, olha, eu vou te contar só uma das menores coisas que a minha mãe fez. Quando eu era adolescente, acho que ela tinha uns 16 anos, eu engravidei. E eu acordei amarrada na cama e minha mãe fazendo um aborto com uma agulha de costura. Com aquelas agulhas de costura. Essa é a menor coisa que a minha mãe fez. Então tem gente que é perverso. A gente não pode mesmo. Mas tem muitas coisas que eu posso olhar. Foi comigo? Tudo bem. Mas eu sou adulto agora. Eu tomo as rédeas da minha vida. Eu escolho, é uma escolha, me curar. Eu escolho olhar para essa dor, ressignificar e seguir em frente. Acho que teu áudio. Uhum. Peraí. Ah, ficou bom agora. É porque estão ligando aqui. Ótimo. É porque estão me ligando. E aí o celular pega. Só um pouquinho aí, pessoal. É porque quando tá ligando, aí... Pronto. Ele corta. Ótimo. Ai, falei que o controle agora caiu. Desculpa, gente. E aí... Ao vivo! Então, eu vou escolher tomar uma atitude diferente. Eu vou escolher me autoconhecer e quando eu estiver me autoconhecendo e olhar para as minhas sombras, eu vou entender que elas são parte de mim também. E aí eu vou escolher ressignificá-las.
eu vou escolher abraçar as minhas imperfeições, eu vou escolher mudar, eu vou escolher o que eu escolho que eu faço. De entender que agora eu sou o adulto e eu tomo as rédeas da minha vida. Não é fácil, não é simples, é um processo. Mas tudo com muito amor, com muito respeito por nós mesmos, sabe? Muita dedicação à nossa trajetória, tudo que a gente viveu. Olhar para esses pais, como diz a constelação familiar, agradecer pelo dom da vida que eles te deram, mesmo que e seguir em frente, entendeu? Seguir em frente e entender que eu posso fazer diferente. Eu tenho autonomia de ser mais e melhor. Aí é uma chave, né? Eu posso fazer melhor. E eu já, olha, histórias aqui, meu Deus, não tem noção do que eu já ouvi. Mas a dureza, a dor, né, de ouvir, assim, as histórias, né, a gente tem que ter, é só Jesus mesmo para dar graça, né, e é só, claro que eu não estou colocando que as pessoas que não entendem como eu, no cristianismo, a bondade, o amor, enfim, respeito, cada um seu, né, da sua forma, enfim, mas só quem tem muita empatia mesmo para poder ouvir e ajudar. Sim. Entender que o outro é uma extensão nossa. Nós estamos todos juntos. Entendeu? Exato. E eu olhar para o outro, sentir amor. Eu não posso falar que eu vou me colocar no lugar do outro. Porque para me colocar no lugar do outro, eu teria que viver a história dele. Eu teria que ser ele e eu não sou. Então, eu também eu tenho uma coisa aqui comigo. Geralmente, e eu não preciso fazer nada. O que aconteceu comigo, eu acabo atendendo pessoas nessas áreas. Como se eu fosse um imã para isso. Eu sempre, meu Deus, olha, não sei como foi contigo. Comigo foi assim, 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 eu posso, assim, assim, assim. Então, em mim gerou isso. É a projeção que a gente faz. Porque se a gente for olhar, todas as pessoas que estão ao nosso redor, boas ou ruins, coisas que a gente olha para aquela pessoa e fala, que pessoa invejosa, ela está refletindo alguma coisa dentro de nós. As pessoas que chegam para nós precisando de acompanhamento é porque elas também, nós temos alguma coisa que nos liga. Ninguém aleatório aparece para ninguém. Não existe isso, é o destino, eu vou lá. Não, você teve que sintonizar com aquela pessoa. Por quê? Porque, por exemplo, o Carla, eu nunca, por exemplo, deixa eu ver alguma coisa aqui. Vamos supor, eu nunca sofri um abuso emocional. Aí chegou uma pessoa para mim com abuso emocional. Eu não vou entender aquela pessoa, por mais que eu tenha estudado. Eu não vou saber a profundidade da dor daquela pessoa. Não. Agora, eu já sofri abuso emocional. Quando aquela pessoa para mim chegar, eu vou ter um entendimento, um estudo, mas eu também vou saber o que eu senti. E vai dar o ouvido que ela precisa. E vou dar o ouvido que ela precisa. E ali nós duas vamos se curar, porque às vezes quando alguém traz uma dor dele, eu vou olhar para aquela dor, vou olhar para minha dor e vou falar, agora eu entendi. Entendeu? Isso. Não tem ninguém que está melhor do que ninguém. Nós estamos no mesmo ritmo. Às vezes um parece que está mais na frente, mas em outros aspectos está lá. E todo mundo está ali, ó. Pau a pau. E a gente precisa... Sim, até o fim, porque assim é um desenvolvimento humano. Esse é o desenvolvimento do ser humano. Porque, por exemplo, aquelas pessoas que vivem muito isoladas, elas acabam se tornando animais, vou colocar assim, porque não tem interação social. Aí a gente não é uma ilha que vive isolado, entendeu? Eu faço parte de um oceano e cada gota conta, mas eu sou uma gota importante nesse oceano também. Eu não posso desmenosprezar a minha importância naquilo dali. Então, olhar para o todo, olhar para mim, olhar para aquele marido também, que também tem as dores dele, olhar para aquele parceiro, as projeções. Que não é o inimigo. Entendeu? Tem relacionamentos que se a gente, cada um olhar, aquele relacionamento pode ser restaurado.
tem algumas questões que realmente você tem que ir embora e o outro tem que ir, e você vai se curar, vai se cuidar para trazer relacionamentos saudáveis para você. Porque uma pessoa saudável atrai uma pessoa saudável. Uma pessoa doente vai atrair uma pessoa doente, não tem como. E a vida é uma linda cura. É uma cebola. Você vai tirando camada, você vai olhando, vai aparecendo outras coisas. E parece que fica mais difícil, mas você vai se solidificando. Mas é um processo calmo, com paciência, com respeito, com amor. Eu me nutrindo. Igual a carência afetiva é a falta do que eu preciso. Eu vou me dar o que eu preciso primeiro, antes de buscar do outro. Se eu preciso de amor, eu vou entender o que é amor. Eu vou entender o que é amor e vou me dar amor. Eu preciso de carinho, eu vou entender o que é carinho e vou me dar carinho. Eu preciso de respeito, eu vou entender o que é respeito e vou me dar respeito. Sabe? E aí, quando vir um flow, e tudo isso é uma projeção. Por exemplo, nós começamos falando lá sobre a consultoria de imagem, por eu ser uma mulher plus size. Eu acreditava, Carla, que se eu fosse na praia, de biquíni, de maiô, as pessoas iam ficar me olhando, me julgando porque eu tô gorda. Aí eu sempre ficava nessa neura, eu sempre ia de short, daqueles maiô, camisa, e ficava vacinada. Os outros me julgavam. Só que não eram os outros que me julgavam, quem me julgava era eu mesmo. Era eu mesmo que olhava para mim e achava que eu não merecia. Porque por eu ter um corpo gordo, eu não merecia o marido que eu tinha. Porque eu escutei a vida inteira que você ser gordo. Que homem que vai gostar de uma mulher gorda? Que homem que vai? Então eu achava que meu marido mentia quando dizia que me amava do jeito que eu era. Tanto que ele me conheceu assim, gorda. Se apaixonou por mim daquele jeito. E aí eu decidi, falei, eu vou mudar. Comprei um maiô, um biquíni e fui pra praia. Eu não percebi ninguém me olhando, porque eu não estava preocupada com os outros, entende? Porque aquilo que a gente foca, ele cresce. Então, se eu acho que o outro está me dando aquilo, é porque eu penso aquilo de mim em primeiro lugar. Se o outro me dá desrespeito, é porque eu me desrespeito em primeiro lugar. Então, eu sempre tenho que olhar para mim, em qualquer coisa que eu vivi, e ter essa autorresponsabilidade, né? Verdade mesmo. Olha, eu só sei assim que maravilha, que assunto. Tá muito Deu pano assim, dá para nós fazer mais umas 365 lives. Não, e a gente trouxe aqui alguns pontos só, porque é muito mais profundo. Só, a gente pegou assim, ó. A gente pegou só a pontinha do iceberg. E deu. Tentou fazer um mix. Gente, é muito legal poder falar das emoções, se descobrir, sabe? É tão bonito, eu vejo assim, algumas amigas minhas agora se desabrochando para isso também, sabe? Pessoas que eu vi sofrer muito, muito, viram também o que eu passei, e eu vejo elas começando a enxergar, e cada uma tá no seu momento, né? E é tão bonito vê-las desabrochando, entendendo o que eu estava falando há muito tempo atrás, mas cada uma tem o seu tempo, o seu momento, né? Então é tão lindo, é lindo de ver, sabe? E não é porque eu comecei antes que eu tô pronta, e não existe o pronto, vai ser até o fim, até que Jesus volte, porque todo dia acontece alguma coisa que vai trazer alguma coisa que vai atacar uma parte dos 95% que está escondida, Sim. Né? Que não foram resolvidas ainda, e assim vai, é muito lindo isso, é tudo muito lindo, esse se dispor, se desenvolver. Então, né, aqui, gente, nós vamos ter que encerrar, que já faz mais de 1 hora que a gente está aqui. Né? A Joelma, né? Como as pessoas podem entrar em contato contigo, além que eu vou colocar você no teu Instagram a hora que eu finalizar aqui, tá? Né? Então eu vou colocar aqui você, aí eles também podem entrar em contato, pode ser? Eu, assim, para consulta, é no contato também do Instagram, você manda um direct e lá a gente direciona, né? E eu também tô no YouTube, eu tô no YouTube. Joelma Jéssica, você me encontra em qualquer lugar como Joelma Jéssica. Joelma Jéssica, aí, ó, gente, aí, ó. Então, não tem muitas repetições, é Joelma Jéssica, você me encontra em qualquer lugar. @Joelma Jéssica. Né? Então, para quem tá aqui na live, né?
Aproveita, sigam ela no Instagram também, né? Me sigam o Polo da FATEB também, né? A gente tá sempre trazendo conteúdos, né? A gente começou essa dinâmica, né, Joelma? Eu peguei a Joelma. Joelma, vem cá! Fica seguro! Mas vai dar tudo, já vai ser tudo tranquilo, já vai dar tudo certo, Joelma. Tá tudo tá certo. Estamos ali encerrando. A linda, Joelma, né? Então aproveite, né? A gente está sempre trazendo conteúdo novo. Perguntem, estejam com a gente, né? Então muito obrigada a todos. Busquem conhecimento, busquem entendimento, busquem em várias fontes confiáveis, claro, pelo amor de Deus, não é qualquer pessoa. Olha as ideias de que um fala, que o outro compara, para você não ir, mas busque conhecimento de temas, daquilo que você sente. Eu estou sentindo que eu fui abandonada, vou buscar o que é abandono, vou buscar entender, vou buscar conhecimento, porque a Bíblia fala assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E isso não é só no sentido bíblico, é no sentido da Bíblia. Para tudo. Busque a verdade, busque entendimento, busque conhecimento de si em primeiro lugar. Olhe as suas dores com carinho, com respeito, com dignidade e vai buscar a sua felicidade. Eu vou ter que pregar um pouquinho agora aqui. Pastora, né? Veia pastoral, ela corre, né? Olha só, teve uma vez que eu preguei assim, que o Senhor me deu uma mensagem assim, que o diabo estudou tão bem, o inimigo das nossas almas estudou tão bem a alma para poder ferir o coração de Deus. Porque aí a gente, se ele consegue nos ferir, a gente só vai, quanto mais ferido, mais fere. Então, quer dizer, quanto mais ferido eu estou, mais eu abro portas para o pecado. E mais distância eu estou de Deus. E mais distante eu estou de Deus. E quanto eu mais me rendo, me prostro ao Senhor, mais eu consigo estar, a minha terra, ela fica mais fofinha e acessível para ser tratada. Deu, chega de pregação. Deu, chega. Vamos encerrar, né? Estaremos aqui outro dia. Muito Querido, bom, Gustavo. Muito obrigada pelo esse convite, esse desafio que a gente se propõe a fazer, que é o desafio, abrir nossos horizontes para novas perspectivas. Isso é muito importante. Muito obrigada por essa oportunidade, esse convite. O Polo tá querendo... O que eu pensei, né? Eu pensei assim, eu preciso... Quem está comigo, vocês são meus parceiros. Aqui vocês não sabem, né? Mas muito pouco eu falo ali. Vocês viram um pouquinho, foi quando eu fiquei 3 meses meio fora ali. Lembra daquilo que aconteceu, a tragédia, né? Mas nós temos uma base missionária que investimos num polo, tá? Para as pessoas saberem, para poder ver mais pessoas conhecendo, buscando conhecimento. E o que, se a gente tiver algum lucro, enfim, alguma coisa com isso, a gente acaba investindo aqui, na base. É tudo em prol, né? Então, assim, o conhecimento, né? Quem ganha mais somos nós, né? E é isso aí, pessoal. Trabalho de amor, né? De propagação, de cura, porque buscar cura para os outros é amor ao próximo, né? Amor a todos. Exato. Muito bonito esse trabalho. Deus abençoe sempre aí, que vocês possam crescer cada dia mais. Amém, minha linda. Muito obrigada mais uma vez. Igualmente. Beijo no coração. Gente, a próxima vai ser dia 11. Dia 11 com a Kátia Silene, às 12h30. Beleza? Até mais. Beijo no coração. E até a próxima. Com Deus. Tchau, tchau.